Well, Norma Albert, first of all, congratulations on the victory. So I'm just curious, what are your initial thoughts after picking up this win here at UFC 279? Parabéns pela vitória. Quais são os teus primeiros pensamentos depois dessa vitória? Obrigada, agradeço aí. Bom, primeiro tem umas meninas da divisão de 145 aí que estão chamando para lutar e eu quero bater nelas, então vamos lá. Eu espero que o UFC me dê a oportunidade, a Pérez, acho que tem a Catarina também. Vamos lá, se o UFC não acha que é o momento de disputar o título, vamos colocar essa galera aí para trabalhar também. Well, first of all, there's some other girls at 145 that saying no one wants to fight, and Pettis and another girl. And guess what? I'm here to fight. If the UFC doesn't want to give me a title shot now, let us work. Let us fight. I want to beat somebody up. Well, I was going to ask this later on, but I'll ask now. Why specifically Perez? Is it because of everything she was saying last week or a couple weeks ago in Paris, or is there any other reason? E por que a Pérez? Porque ela estava falando semana passada ou tem alguma outra razão? Porque quem vai disputar o cinturão de 145 serei eu. Da próxima vez que esse cinturão estiver em jogo, vai ser eu que vou estar lá dentro. E toda menina que chegar e achar que vai passar na frente, ela vai ter que passar por mim primeiro. Isso não vai acontecer. Então, já que a Pérez acha que ela merece essa chance, já que ela falou tanto no Twitter, eu quero ver ela conversar dentro do octógono. Eu acho mais interessante. Yeah, I think I'm going to be the next contender. If the belt, the 145 belt, goes up, I'm the one that's the next contender. And if anybody wants to go in front of me, they're going to have to fight me first. If Perez wants to go up there, let her come talk in the octagon. Well, speaking of this fight specifically, obviously Danielle Wolf had a lot of hype coming into this, giving her boxing background, and I think a lot of fans online were surprised that you wanted to strike with her earlier in the fight. So was there any thought into that, or were you just trying to figure her out in there? A Danielle tinha bastante hype entrando nessa luta por causa do boxe dela, mas você foi ali e fez o strike com ela. Era essa a estratégia? A estratégia era sentir os golpes da Danielle, sentir a potência dos golpes dela e colocar para jogo a minha trocação e o meu jogo de wrestling e jiu-jitsu também. Mas nos primeiros momentos ali que eu senti que ela não tinha potência para me machucar, eu fiquei muito mais confortável em trocar com ela e eu sei que eu tenho potência para machucar. Então, eu fiquei confortável em bater em pé e derrubei quando ela deu as brechas muito claras, aí tinha que levar para o chão porque estava ali. Mas a trocação dela não era algo que me assustava. Yeah, the strategy was to feel her out and see where I could take the fight. I'm really confident in my striking and my jiu-jitsu and wrestling, but I didn't feel any danger, so I felt comfortable striking with her. But of course, the holes showed up that I could take her down. I did that too. The broadcast kept saying that Danielle's defense and the striking would have worked in boxing with the bigger gloves and the shoulder rollers and everything, not in MMA. Did you have a sense that she wasn't as prepared for MMA striking coming into this fight? O broadcasting achou que a defesa dela funcionaria se tivesse com luvas grandes. Com luvas pequenas, ela realmente não está conseguindo se defender de você. O que você acha? Eu acho que venta aqui, venta lá. Se não dava para ela defender lá, também não dava para defender aqui, mesmo assim ela não conseguiu me acertar. Isso não é motivo. Ela ia apanhar de qualquer jeito, com a luva pequena ou com a grande. You know, the win that goes comes. The same problem she has with the gloves I had too. I think she would have gotten beat up with big gloves or with small gloves. It didn't matter. And then I know you said you would be ready in 3 months or so, but the UFC is going to Rio in January. Is that a card you would like to be on if they don't give you a fight in the next few months? Eu sei que você falou que você quer lutar daqui a 3 meses, mas o Ultimate vai para janeiro no Rio. É essa card que você quer estar daqui a 3 meses? Quero. Mickey, por favor, me dê este presente. Eu adoraria lutar perto da minha família, perto dos meus amigos e perto do meu povo. Eu acho que a gente vai poder animar demais aquele negócio ali. Ia ser maravilhoso um Brasil e Argentina dentro do Rio de Janeiro. Eu acho que eu amaria. Yes, Mick. Mick, please give me that present. I would love that. Imagine being able to fight in front of my friends and in front of my family and against an Argentinian in Brazil. That would make everybody really excited. If they offered you Amanda in Rio, would that be difficult for the Brazilian fans having 2 Brazilians fight for a title in Rio? Se te oferecesse Amanda no Rio, isso seria difícil para os fãs brasileiros ter 2 brasileiras lutando pelo título no Rio?
Acho que sim. Eles ficariam talvez ali naquela divisão de torcidas, mas é o nosso trabalho e a gente faria com o maior prazer. Eu, pelo menos, faria com o maior prazer. Gosto muito da Amanda, mas, francamente, é meu trabalho, é o dela. Ela está com o cinturão, eu quero ele. Então, se o UFC me der essa oportunidade, com certeza eu vou estar pronta. Maybe, but this is our work, you know, and I'm sure that I would love it. I don't know about Amanda. I'm sure she's a professional too. She'd take the fight too. It's our work, you know. I think everybody would appreciate it. Norma, congratulations, right here in the back. During camp, I think before this fight, a lot of people were like, oh, so much experience, it should be easy for Norma. At any time, was it ever difficult to stay motivated because a lot of people thought, with your experience, this should be an easier fight? Muitas pessoas achavam que por causa da sua experiência seria uma luta fácil. Foi difícil você se manter motivado pensando que seria uma luta fácil? De forma nenhuma. Eu nunca menosprezei a Daniele. Ela realmente pode não ter muita experiência no MMA, mas você nunca pode menosprezar um strike. O Poatan está aí provando isso. Ele não tem muitas lutas de MMA, mas é um striker extremamente perigoso e venceu adversários muito mais testados que ele. Então, eu fiquei muito motivada porque a Daniele é grande, é forte e tem bons golpes. Então, o trabalho foi feito como se fosse a dona do título. No, I never underestimated Daniele. You know, it's not because she doesn't have a lot of experience that she's not dangerous. Poatan is a big example of that. He was a pure striker, and look what he's doing. I knew she was strong. I knew she had hard punches, and I never took her lightly. I trained very hard. I knew what I was up against. I also want to ask your opinion on another fight going on tonight. Who do you think wins between Irene Aldana and Macy Chiasson? Uma outra luta que vai ter essa noite, Aldana e Chiasson. Quem que você acha que ganha? Eu vou torcer para a Chiasson porque eu gosto dela. E é uma revanche que eu quero em breve. Acho que aquela luta ninguém ficou satisfeito, nem eu, nem ela, nem o público. Então vou torcer para ela aumentar o hype e daqui a pouco a gente tem a nossa revanche. You know, I'm going to route for Chiasson, for Macy. I think that first fight, nobody's satisfied with it. I really like her, and hopefully maybe we get a rematch. At 45, of course. Yes.